Ufa! Ufa, meus amigos, ufa! Depois de um dia longo, uma semana que não começou legal, pelo menos até o clássico agora no domingo, a gente vai ter uns dias de tranquilidade, pois o Santos venceu o Atlético Mineiro aqui na Vila Belmiro, onde os reservas estavam aquecendo aqui, fazendo trabalho físico, né? O Santos bateu o Galo por 2-0, com gols de Zé Ivaldo e Barreal. E como eu falei, dá uma certa tranquilidade, né? Chega agora a 4 pontos do campeonato, eu nem olhei tabela nem nada, mas depois de, como eu falei, né, demissão, não vem de São Paulo, sei lá quem, dá um pouquinho mais de respiro ali, né? Eu demorei até um pouquinho pra gravar, vou tentar ser mais rápido hoje pra correr pra coletiva do César Sampaio. Mas o jogo hoje não teve grandes mudanças, né? O Santos jogou praticamente para vencer e infelizmente teve a lesão do Neymar. O Neymar sentiu a coxa esquerda de novo, foi substituído com 34 minutos do primeiro tempo. Isso deu um baque no time, com certeza, tá? Mas acho que também é uma questão que afetaria de qualquer forma. Mas enfim, agora falando da partida em si, né? Não esperava grandes mudanças, né? Até aquela escalação que o Lucas Mussetti ontem tinha apurado se confirmou, só que muita gente falou que seria um losango e tal. Não, foi um 4-3-3 com o Barreal na direita, né? Sendo o ponta para cortar para o meio e o ponta até para marcar. Deixa eu limpar a câmera que eu acho que tá suja. Deu uma melhoradinha, acho. Era o ponta para cortar para o meio e até para fechar ali o corredor. Um pouquinho. Ele tem mais noção disso, né? Um ala, foi um ala. É um ala, né? Barra, ponta, enfim, a carreira inteira. Até dificulta um pouquinho para ele cortar para o meio e jogar, porque ele não é tão rápido, ele é um driblador, né? Mas ele fechou muito bem o lado, fez o gol no contra-ataque e cumpriu muito bem o papel dele, tá? Muito bem mesmo, até ele ser substituído. Mas assim, voltando, não esperava grandes mudanças. Um gol de bola parada que a gente arrumou, depois um gol, uma transição, uma roubada de bola ali. Eu nem lembro quem roubou direito, não sei se foi um bom tempo agora, eu posso estar enganado, mas ele aqui dispara, né, pelo corredor direito e cruza pro Barreal. Então, não esperava realmente grandes mudanças táticas, grandes mudanças de postura, talvez. Tive que pausar aqui porque o pessoal, os comissários estavam chamando e sempre tem que explicar que é a imprensa. Como eu dizia, acho que foi um bom tempo que rouba a bola, né? Enfim. Eu esperava uma mudança de postura, até acho que teve um pouquinho, mas também a gente teve a sorte, entre aspas, de achar um gol cedo e conseguir marcar bastante do meio para trás, né? Jogar na transição mesmo, deixar a bola com o Atlético, que tem alguns jogadores mais qualificados, né, tecnicamente, do que a gente. E mesmo assim, ficou lá tocando bola e tal, a gente esperando do meio para trás. E beleza, e seguiu essa tônica. Eu não vejo problema, porque como eu disse, no momento era para somar pontos. O Sampaio foi colocado numa fogueira, conseguiu ainda bem a pontuação e é isso. Sobre o jogo, até tirei foto, pretendo fazer um vídeo amanhã. O Santos até tenta marcar um pouquinho mais em cima no começo, mas não tanto igual era com o Caixinha. Era Neymar e... De novo, eu tive que pausar para explicar que a imprensa está gravando. Difícil. O Santos até, como eu dizia, marcava na frente ali com o Neymar e o Tiquinho, né? O Guilherme fechava o lado esquerdo, o Barreal direito. E duas linhas com 4 jogadores, mas eu vou tentar mostrar amanhã em vídeo. Depois ali, o que deu para colocar? Achei o time um pouquinho mais combativo, né? Nessa primeira fase, talvez não quando estava bem ali na frente marcando a saída, mas quando a bola caía no meio, brigando um pouquinho mais, principalmente pela segunda bola. Até teve um problema de se entender um pouquinho, achei. Schmidt, bom tempo mesmo, o Barreal, quando caía por dentro, de se entenderem nessa segunda bola, mas assim conseguiu ainda ganhar algumas e acho que foi importante para não dar chances para o Atlético esticar essa bola em profundidade, principalmente para o Rony e para o Coelho, né? Principalmente porque o Coelho estava pelo lado do Léo Godoy, eu estava com medo disso, e até assim, até porque ele faz um jogo decente defensivamente. O problema é quando a bola chega no pé dele, né? Que aí não sai nada, impressionante. Inclusive até eu tentei filmar uma hora, mas eu não consegui, não deu tempo. A bola, ele estava livre no corredor para receber, ele não pede a bola, ele aponta para passar em outro lugar. Falta muita confiança ali, dá pra ver.
Bom, o Neymar sai, como eu disse, para a entrada do Roleiser, né? Saiu machucado. O Roleiser atuou ali depois um pouco na função do Ney por dentro. Depois, na segunda etapa, quando sai o Barreal, ele vai para a ponta direita e depois ele é substituído pelo Tassiano, né? O Léo Godoy foi substituído pelo Sherman no intervalo. O Barreal entrou no lugar... aliás, o Barreal saiu para entrar o Pituca. E o Rincon entrou no lugar do Bom Tempo. Entrou muito bem o Rincon, inclusive, né? É que aquilo, o Rincon, o grande receio dele é o físico. Eu também tenho com a questão da primeira bola, dele iniciar a construção. Só que, para ser justo, ele não jogou com Bom Tempo, né? Bom Tempo, com essa condução que ele tem também, poderia fazer essa dupla com o Rincon, talvez. De repente, dá certo, né? E ele não teve essa dupla ainda, não foi formada. Mas, enfim, ele entrou mais no final do jogo, roubou uma bola ali, deu um drible, quase fez um gol. Acabou batendo um pouquinho pro alto. Mas, enfim, não... Como eu disse, nenhuma grande mudança, importante a vitória. E jogador a jogador, o Brasão fez uma baita partida, 2 defesaças, aquela cabeçada, eu acho que o Gil que deu uma moscada, eu vou ver o lance de novo até para ter certeza, mas que defesa do Brasão, meu Deus, no cantinho, vive grande fase. O Léo Godoy não comprometeu, com a bola no pé, péssimo, com todo respeito, péssimo. O Gil e o Zé Ivaldo eu gostei, o Gil sofreu um pouquinho mais... com as escapadas quando caiu o Hulk, ou quando ele tinha que fazer uma cobertura no Rony e tal, mas nada também que comprometesse. O Zé Ivaldo fez uma grande partida, não só pelo gol, tá? Porque o gol, ele rouba a bola, se você lembrar, ele antecipa, avança, chuta, aí ganha o escanteio. Aí no gol ele faz o gol de escanteio. Quer dizer, o gol de escanteio não, a bola sobra ali no escanteio e ele faz o gol. Mas foi muito bem, foi expulso do nada, injustamente, ainda bem que o VAR chamou. Não era nem pra ter tomado o cartão amarelo pra mim, é que ele levanta a perna também, não precisava ter levantado a perna, né? Mas tudo bem. Mas fez uma partidaça, muito bem. Errou nos lançamentos, eu achei, mas o tanto que ele compensou hoje, não deixando o Rony jogar também, o próprio Hulk ali, tiveram alguns embates, ele foi bem, muito bem, Zé. O Escobar também, cara, foi muito bem defensivamente, com a bola no pé também, ele erra alguns passes que quebram alguns ataques. Teve um lance mesmo, que ele rouba uma bola muito difícil, dá um carrinho, aí ele avança um pouquinho e erra o passe. Então acaba complicando um pouquinho a própria continuidade dele nas jogadas, mas defensivamente também mais uma partida muito boa dele. Schmidt, cara, eu preciso ser justo, eu não gostei dele com a bola no pé, tá? Sigo não gostando, acho que demora demais pra fazer as coisas, mas hoje eu achei ele bem mais combativo. Pode ser porque tinha o Barreal fechando do lado direito? Pode ser porque o Bom Tempo correu pra cacete e foi tirado do time no último jogo inexplicavelmente? Pode ser, mas achei o Schmidt um pouquinho melhor. Bom Tempo muito bem, partidaça, assistência, correndo pra caramba, marcando. É inacreditável ele não ter jogado o último jogo, tá? Inacreditável, não tem explicação. Neymar, infelizmente, não vou falar, jogou pouco tempo, né? Saiu machucado, torcer pra que não seja muito tempo aí, mas o Santos, o staff dele, precisa analisar com calma pra ver quando que ele entra de novo no time, né? Tiquinho segurou muitas bolas lá na frente, muitas, fez o pivô, sustentou o duelo, foi muito bem nessa parte, muito bem mesmo. Fisicamente ainda é aquilo, né? Não vai conseguir correr, não vai conseguir, principalmente no segundo tempo ele ficou meio sem função quando o Santos disparava. Mas todos os lançamentos ele matava, conseguia sustentar o duelo. Inclusive ele dá um belo passe pro Guilherme quando ele gira e o Guilherme erra. Enfim. Barreal, como eu já falei bastante no começo, né? Foi muito bem, cumpriu o papel dele e ainda teve um plus que foi o gol, né? Mas se você esperar que ele vai ser driblador, criar jogadas, ele não vai fazer isso. O Guilherme, cara, mais uma vez, uma partida muito ruim com a bola no pé. Muito ruim, quebrou algumas jogadas, caiu, escorregou em uma, errou o chute em outra. Mas assim, ele correu pra caramba, tá? Vou dar esse mérito aí pra ele. Ele correu pra caramba pra marcar hoje até o final. Deveria ter saído pra mim, mas assim, de novo, correu muito mesmo. Os reservas eu nem vou falar muito. Pituca entrou muito mal pra mim. O Rincon, ok, entrou bem. O Tassiano sem tempo. O Sherman, acho que entrou razoável ali, mais pra defender e tudo mais. E cumpriu bem esse papel também. E o Roleiser, eu gostei, cara, da partida do Roleiser. Colocou o Barreal 2 vezes na cara do gol. O Guilherme, uma boa posição antes, um pouquinho mais atrás, né? E criou oportunidades, cara. Mas cansou bastante também, é verdade, né? Precisa ver também essa questão física aí, né? Porque já era pra estar um pouquinho melhor, acredito eu, pelo menos. E Sampaio foi bem, fez o que tinha que fazer e é isso. Estamos indo lá pra coletiva dele, que já me mandaram o link aqui, já começou, então bora lá, tchau.